Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos falar sobre um assunto extremamente interessante e que gera algumas dúvidas, principalmente em nós espíritas, que de alguma maneira viemos de outras religiões, né? Muitos nascemos em famílias católicas, protestantes, e o entendimento de mediunidade nem sempre é o adequado. E aí a gente inicia a nossa trajetória no ambiente espiritualista, em específico o ambiente espírita, com alguns preconceitos e alguns medos, que na verdade são infundados, e nós vamos tentar discutir um pouquinho sobre isso hoje. Vamos falar sobre mediunidade, o contato do mundo físico com o mundo espiritual, né? Lembrando que Kardec, quando codifica o espiritismo, Kardec, um francês, que em 1857 teve contato com uma realidade bem diferente do que ele estava acostumado, né? Com comunicações do plano espiritual, e ele se deu conta que estava no meio dessa grande missão. Ele acabou formulando, codificando uma nova religião baseada em 5 pontos. O ponto principal é que existe um Deus, né? Então nós somos monoteístas, né? E esse nosso Deus que nós acreditamos é aquele Deus trazido por Jesus, né? O Deus apresentado pelo Mestre amado, o Deus amoroso. Além de Deus, nós temos a imortalidade da alma, todos nós somos espíritos imortais. Além disso, temos um terceiro ponto básico, que é a reencarnação. Se não existisse a reencarnação, toda essa lógica do Deus bondoso cairia por terra, né? Porque a gente tem tanta desgraça, tantos sofrimentos na Terra, precisaria uma causa anterior a esses sofrimentos. E a reencarnação, então, explica isso. Por isso que a reencarnação é um ponto básico do Espiritismo. Além disso, desses 3 primeiros pontos, nós temos a pluralidade dos mundos habitados. Kardec deixa de uma maneira assim impressionante, lá em 1857, uma porta aberta enorme para vidas em todos os lugares do nosso universo gigantesco. E em último ponto, mas não menos importante, a mediunidade. Então, mediunidade é um ponto básico, até porque o Espiritismo foi apresentado à humanidade através da mediunidade. Se não fosse esse intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, não haveria espiritismo. Por isso que ele é um ponto básico também. E vamos então mergulhar um pouquinho sobre o que é a mediunidade e depois falar se mediunidade é ou não pecado, ok? Mas antes vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco, para dar uma boa noite especial e iniciarmos. Albertinho, meu querido amigo, ótima noite para você. Que Jesus te abençoe, abençoe Ângela. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Sérgio, ótima noite, Sérgio. Aquele beijo especial no Bernardo, você estando com ele, manda um beijo para ele, por favor. Amanhã também, se Deus quiser, estaremos juntos, né? Que Jesus te abençoe, meu irmão. Denise, tudo bom? Espero que você esteja muito, muito bem. Ótima noite, que Jesus te ilumine. Doriane, ótima noite, Doriane. Que Jesus também ilumine você e sua família. Elizabeth, muito boa noite. Obrigado por você estar sempre aqui também, Beth. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Jesus ilumine você, toda a sua família, Fernanda, seu netinho, seu genro. Laura, ótima noite, Laura. Jesus te ilumine. Amanhã também, se Deus quiser, estaremos juntos. Laura sempre com a gente aqui, né? Obrigado. Oi, Vilma. Muito boa noite para você também. Que Jesus te ilumine. Obrigado pela presença. Márcia, tudo bom, Márcia? Muito boa noite.
Jesus ilumine você e sua família. Socorro, minha querida. Saudade de você, tá? Espero que você esteja muito, muito bem. Um grande beijo. Tô com muita saudade. Segunda-feira, agora sou eu na palestra, tá? Se você quiser passar lá, vai ser muito bom revê-la. E também quem quiser passar na segunda-feira, no nosso Celeiro de Luz, segunda-feira à noite, às 20 horas, estarei lá fazendo a minha palestra. E já é no mês de setembro, né? Segunda-feira já estamos no mês de setembro e vamos falar sobre prevenção ao suicídio, já que setembro é o Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio. Luciane, ótima noite, Luciane. Muito obrigado por você estar sempre também conosco aqui. Que Jesus te ilumine. Marisa, minha querida amiga. Segunda-feira a gente se vê, Marisa. Jesus te abençoe, tá? Valéria, muito boa noite, Valéria. Que Jesus te ilumine. Carla, tudo bom, Carla? Muito boa noite, obrigado pela presença. Nossa Senhora, Jesus abençoe sua família. Elisa Matos, muito boa noite. Que Jesus te ilumine também, proteja sua família, pois a sala está cheia, hein? Tereza, minha querida amiga Tereza, espero que você esteja muito, muito bem. Que Jesus abençoe você, toda a sua família, te encha de saúde e boas vibrações, tá? Saudade de você também, tá bom? Daisy, muito boa noite. Márcia, não sei se Márcia eu já falei. Eu acho que já vi uma, já falei, né, Márcia? Mas continua, ótima noite para você também. E Neia, tudo bom, Neia? Muito boa noite. Casa cheia, né, Albertinho? Enfim, então vamos iniciar que nós temos muito o que conversar hoje. Deixa eu mudar minha tela aqui. Então, o que eu pensei em começarmos a nossa introdução? E hoje vamos falar sobre um livro psicografado também de Chico Xavier, com Humberto de Campos, nosso espírito já conhecido, já que todo o livro Boa Nova foi ele que ditou para Chico Xavier, foi o nosso último livro que lemos em série, né? Só que dessa vez ele assina como Irmão X. Por questões judiciais, ele acabou mudando de Humberto de Campos para Irmão X. Mas antes, então, de iniciarmos a leitura, aquela introdução para nos ajudarmos a para nos ajudar a entender um pouquinho mais a leitura. Então, nós vamos falar sobre mediunidade, né? O que é mediunidade, quem é médium, quem não é. Vamos falar também sobre os tipos de mediunidade. E até a gente chegar na parte, desenvolvendo esse raciocínio, até a gente chegar na parte se é errado ou não comunicar-se com os espíritos. Então, Kardec vai dizer, principalmente no livro dos médiuns, que mediunidade é uma capacidade inerente ao ser humano, né, aos espíritos, de intercâmbio, de comunicação com os espíritos. Então, a mediunidade é você ser fazer esse meio campo, tá, entre o mundo físico e o mundo dos espíritos. Essa capacidade que é inerente a todo mundo. Todo mundo tem um certo grau, né? Tanto que Kardec diz que todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos é por esse fato médium, né? Todo aquele que sente em qualquer grau, seja um arrepio, seja um, uma mensagem já bem assim explícita, né? A gente ouvir a voz do espírito, seja em qualquer grau, é por esse fato médium. Só que dentro da casa espírita, claro que isso fica um pouco mais restrito, né? Como eu gosto de brincar, você é médium de quê? Ah, sou médium de arrepio.
Não está sentido. Eu estou na casa espírita e estou lá para quê? Ah, estou sentindo um arrepio? Não. Aí a mediunidade precisa ser um pouquinho mais ostensiva para a pessoa ser considerada como médium, tá bom? Mas dentro de uma análise ampla, todo mundo acaba sendo médium, porque todos nós temos, em qualquer grau, essa percepção, né? Alguns, algo muito, muito sutil e outros muito ostensivo. Mas é importante compreender também que o médium não é aquele que sente em qualquer grau a presença dos espíritos, a influência dos espíritos. Você acabou de dizer que é isso? Não, vamos entender, olha só. Todo aquele que sente a influência dos espíritos em qualquer grau é, por esse fato, um médium. Então vamos fazer uma comparação. Todo aquele que dirige caminhão é, por esse fato, motorista. Ok? Mas motorista é todo aquele que dirige caminhão? Não, não é. Você tem motorista de ônibus, você tem motorista de carro, tá bom? Então, às vezes a gente confunde achando que o médium é somente aquele que sente os espíritos. Dentro de um aspecto, isso é correto. Por quê? Porque existe o tipo de mediunidade de efeitos inteligentes. Então, se eu faço psicografia, eu estou sentindo a presença do espírito e estou me comunicando com ele. Se eu sou um médium vidente, eu estou vendo o espírito e estou sendo intermediário entre esse mundo espiritual e o mundo físico. Mas existem também os tipos de mediunidade que são as mediunidades de efeitos físicos. Se eu sou um médium de cura, por exemplo, às vezes só com a imposição das mãos eu estou ajudando na recuperação física de uma pessoa, né? Não quer dizer que eu esteja sentindo a presença de algum espírito, a influência de um espírito. Eu sou médium de transporte. Imagina, eu dou tanto material fluídico, eu tenho essa capacidade que um objeto desaparece de um lugar e reaparece em outro. Eu não estou sentindo nada, mas esse meu fluido faz com que esse efeito ocorra. São os médiuns de efeitos físicos. Por isso que eu deixei que existem dois tipos, o de efeitos inteligentes e o de efeitos físicos. Muito tempo eu achei que eu era médium de efeito físico, né? Porque eu sentava a uma mesa mediúnica, todo mundo via, ouvia, e eu não via e ouvia nada. Eu achava que eu era o quê? De repente, por estar lá, um médium de apoio, aquele que, se eu faltasse, por exemplo, ou outros médiuns de apoio também, a reunião não ocorreria. É porque esses médiuns têm a capacidade de doar tanto fluido magnético que acaba ajudando na comunicação dos outros médios de efeitos inteligentes. Então, durante muito tempo eu achei que era isso. Mas depois, com a experiência, com um certo entendimento, eu percebi que eu tinha sim mediunidade de efeitos inteligentes, só que de maneira muito intuitiva. Daqui a pouco nós vamos ver os tipos de mediunidades inteligentes. Tá bom? Então, quais são os tipos de mediunidade? Vamos falar logo sobre desses efeitos mais inteligentes, né? A mais importante, a que ficou eternizada através de Chico Xavier, seria a psicografia, né? Todo mundo mais ou menos tem uma ideia. Você pega uma folha, pega um papel, o espírito vem, pega a sua mão e ele parece que é ele que está escrevendo, porque a gente via tanto isso na televisão com Chico psicografando e era algo tão ostensivo que a gente acaba acreditando que toda psicografia é assim. Mas dentro de cada tipo de mediunidade também existem gradações que vai desde o mais intuitivo, processo de comunicação, até aquele mais mecânico. Então, quando Chico psicografava, em algumas vezes, ele era bem mecânico. É como se o espírito se apoderasse exatamente do braço dele, até a assinatura da comunicação coincidia, por exemplo, com a assinatura desse espírito quando encarnado. Então, você pegava a carteira de identidade da pessoa, comparava com a mensagem, era idêntica. Grafologistas fizeram alguns estudos e viram que as letras dos espíritos das comunicações trazidas por Chico eram idênticas às desses
espíritos quando encarnados, né? Mas nem todo mundo é assim. Na verdade, esse tipo de psicografia é a raridade. A maioria dos fenômenos tende mais às questões intuitivas, isto é, eu pego uma caneta, pego um lápis, começo a escrever e eu não estou ouvindo nada, eu não estou vendo nada, e a ideia começa a surgir na minha cabeça. E depois de algum tempo, quando nós estamos já acostumados, mais amadurecidos, né, mais testados em relação à prática mediúnica, vamos percebendo que a mensagem não é propriamente nossa, é de um espírito, mas sempre nesse nível de nessa categoria, né, da psicografia, por exemplo, a intuitiva, vai haver uma influência enorme do médium. Por quê? Porque o linguajar é do médium, né, a letra é do médium, muitas das ideias que estão ali vai ser do médium, mas o contexto geral, o objetivo geral, aí sim, por se tratar de uma psicografia, já não é do médium, é do espírito comunicante. E como a gente vai saber diferenciar? Só através de muita prática, muita disciplina. Por isso que as reuniões dentro de aprendizado nos centros espíritas chama-se disciplina mediúnica, para a gente conseguir com o tempo, amadurecendo essa prática, identificar o quanto que nós estamos influenciando ou não, o quanto é muito mais do espírito e muito menos da gente. Mas durante muito tempo, o médium fica com aquela dúvida natural: será que isso é meu? Será que é da minha cabeça? Ou é de um espírito? Por isso que é muito importante, ao final, fazer uma avaliação. Está todo mundo sentado à mesa. Imagina que tem 10 médiuns sentados fazendo esse treinamento mediúnico, essa disciplina mediúnica. Ao final, cada um lê e o dirigente vê: olha, essa mensagem aqui, como tem a ver com 30, 40, 50% das mensagens que vieram hoje. E aí a gente começa a se sentir mais seguro, vendo que não é da nossa cabeça. Eu lembro que com 18 anos eu resolvi fazer esse treinamento mediúnico, né? Muito jovem e sem nenhum conhecimento. Até hoje eu tenho diversas dúvidas, imagina com 18 anos. E eu lembro que começava todo mundo escrevendo, e a dirigente dizia: Alex, você não vai escrever, não? Eu falei: pô, eu não estou sentindo nada, mas só tenta, nem que seja da sua cabeça. Aí um dia eu falei assim: eu vou escrever. Já que no final do ano eu vou fazer vestibular, eu vou escrever aqui uma redação da minha cabeça. Eu sei que não tem espírito nenhum do meu lado, porque eu não sou médium. Para mim, eu era médium de apoio. E lá fui eu. Ao final, na avaliação, quando as pessoas começaram a ler, eu vi que 70% das pessoas que estavam ali e tinham escrito, o tema era idêntico ao meu. Nesse dia, por exemplo, eu pensei: vou escrever algo sobre São Francisco de Assis, já que eu gosto tanto dele. Então vou escrever assim uma historinha que envolve a vida de São Francisco de Assis. E é muito importante salientar que em nenhum momento da noite havia se tocado no nome de São Francisco de Assis. Foi algo completamente aleatório da minha cabeça, ou supostamente aleatório, né? E eu escrevi quase que uma oração de São Francisco de Assis, né? Com algumas alterações. E aí a primeira pessoa a ler a psicografia, ela falou assim: gente, eu não consegui escrever porque hoje estão os franciscanos aqui e eles estão cantando a oração. Então acabou que eu não consegui me concentrar. A pessoa ao lado: eu também estou ouvindo eles. Eu escrevi aqui a oração de São Francisco. Nessa hora eu já fiquei toda arrepiada. Eu falei: meu Deus do céu, eu sou médium. Porque ninguém havia citado São Francisco e eu aqui escrevi tudo sobre São Francisco de Assis. Eu ouvi alguma coisa? Algum espírito pegou a minha mão e escreveu? Não. Mas de maneira muito sutil a mensagem entrou na minha mente e eu, sem perceber que eu estava sendo influenciado pelos espíritos, eu acabei fazendo uma psicografia. Por isso que é extremamente importante, ao final, fazer essa avaliação. Até para a gente começar a identificar se temos ou não essa antena mais dilatada. Tá bom? Assim como a psicografia, você vai trabalhar nessas nuances mais intuitivas até uma mais mecânica,
onde o espírito sim pega a mão do médium e escreve, você vai ter a mesma lógica em outros tipos. Por exemplo, a famosa incorporação, que no espiritismo kardecista nós chamamos de psicofonia, um nome mais chique, né? Então, você vai ter aquele momento onde você vai fechar os olhos, vai se concentrar e vai falar o que o espírito está bem conectado com você, querendo dizer, e tem outros realmente que, entre aspas, vai incorporar o espírito. Lembra do filme Ghost? Que os espíritos entravam na médium, né? Seria mais ou menos essa lógica. Não é exatamente assim, mas seria mais ou menos assim, algo mais ostensivo, mais forte. E outros, ele apenas se aproxima, ele se conecta, o perispírito dele junto do perispírito do médium, e você tem algo bem intuitivo. Isso para mim é mais difícil de acontecer. Eu sinto muito quando eu estou fazendo palestras e às vezes a palestra está fluindo de uma maneira assim tão leve, tão fácil. As minhas palavras estão saindo de uma maneira assim que eu percebo nitidamente que a velocidade do meu raciocínio não condiz com o meu estado normal de consciência. E aí é como se eu também estivesse até um pouquinho distante do meu corpo, olhando o que está acontecendo. Mas quando eu começo a racionalizar isso, eu acabo bloqueando um pouco essa fluidez. Então, eu aprendi a não tentar racionalizar e nem tentar ficar pensando, olha que maravilhoso, olha. Não, não, não. Deixa acontecer, porque aí eu influencio o mínimo possível, tá? Mas ao mesmo tempo existem essas comunicações, a psicofonia, que seria aquela muito forte que a pessoa fica até de uma certa maneira inconsciente. Ela não sabe o que está falando, não sabe o que aconteceu. Quando ela acaba, rompe o transe mediúnico, ela não recorda de nada o que aconteceu. É bem mais raro, mas também existe. E a gente, ao mesmo tempo, tem que ter muito cuidado com essas práticas mais ostensivas, porque às vezes nós viramos joguetes, marionetes nas mãos dos espíritos. Porque se você não tem o controle, se você não tem a disciplina, por isso que é muito importante trabalhar isso com responsabilidade, com seriedade. Por quê? Porque às vezes o espírito vai falar o que quer, o que bem entende. A gente vai acabar ofendendo as pessoas numa reunião. E o médium tem que se disciplinar, tem que frear, não é censurar, né? Mas ao mesmo tempo, já que vai passar pelo médium, ele dá aquela freada. Por isso que a gente ouve em reuniões mediúnicas muitos espíritos dizendo: "Ah, eu estou amarrado". Não, não está amarrado. Na verdade, é um médium que não está permitindo que ele dê soco na mesa, que o espírito xingue, ofenda as pessoas, porque tem uns que chegam tão desesperados e com tanta revolta que querem causar um tumulto, e o médium precisa se segurar. Por isso, repetindo, é extremamente necessária a disciplina mediúnica. A vidência, nós também temos a vidência. Imagina, você está sentado, concentrado, e aí de repente você consegue ver um espírito, ouvir um espírito, se comunicar desta forma. Quem assistiu aqui o filme de Divaldo viu que ele tinha uma vidência extremamente peculiar, né? Ele não sabia exatamente, Albertinho, disciplina, disciplina, disciplina. Divaldo muitas das vezes não conseguia diferenciar um encarnado de um desencarnado, porque a vidência dele era tão ostensiva que era como se o espírito estivesse ali usando um corpo de carne. Mas, mais uma vez, essa é raridade. O que mais acontece com a evidência é abrir uma tela mental em você. A gente consegue, é como se tivesse um filme passando e a pessoa percebe o que está acontecendo. Nem todas as vidências são idênticas. Então, imagina dois médiuns videntes numa reunião. Surge um espírito e os dois conseguem ver. Cada um vai ver esse espírito de uma maneira peculiar, diferente. Por quê? Porque não é o olho físico que está vendo, é como se fosse um espírito. E para chegar essa informação ao cérebro, o espírito comunicante se mistura com o nosso psiquismo, e quando passa pelo nosso psiquismo influencia na mensagem. Então a gente enxerga o nosso
o nosso ser físico aqui vai enxergar de uma maneira como se tivesse assim uma pintura que é nossa também. Então, por isso que é muito difícil dois médiuns conseguirem enxergar da mesma maneira. Isso acontece? Acontece. Existem diversos casos. Tem uma história bem interessante de Chico Xavier com Valdo Vieira. Os dois conheceram André Luiz, o espírito. André Luiz, quando se apresentou ao Chico, ele não se apresentou com o nome verdadeiro. Ele pediu para colocar um outro nome, coloca o nome André Luiz, justamente para não dar nenhum problema jurídico, como nós comentamos hoje sobre Humberto de Campos e o irmão X, né? Porque deu um problema lá com a família do Humberto de Campos. Não, então não coloca meu nome não. André Luiz, na verdade, é Carlos Chagas, o sanitarista, extremamente famoso brasileiro. E aí ele pediu para trocar, bota André Luiz. E começou a conversar, se apresentou. Chico Xavier comentou com Valdo Vieira que havia conhecido um espírito, o tal de André Luiz, e falou maravilhado sobre a capacidade desse espírito. Valdo Vieira, mais à frente, também conheceu André Luiz, só que André Luiz se apresentou com outro nome para Valdo. E os dois começaram a conversar, cada um falando de um espírito que eles tinham conhecido. Um dia, André Luiz apareceu para os dois ao mesmo tempo. Os dois, tanto o Valdo quanto o Chico, estavam conversando e o André Luiz, espírito, chegou. E aí os dois viram, e aí o Chico falou assim: Ó, Valdo, esse aqui é André Luiz. Aí o Valdo, não, esse aí é aquele, o nome tal, 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 aquele meu espírito. Aí André Luiz foi e realmente explicou o que havia acontecido. Mas olha que interessante: os dois tinham a mediunidade capaz de enxergar perfeitamente, como se estivessem vendo com o olho físico o espírito. Aí, dentro dessa ótica, né, a gente vai tentar entender quem está vendo. É o olho físico ou o olho espiritual? Né? Onde está a mediunidade? A mediunidade é um atributo do espírito. Tá? Então, nós desencarnados também poderemos ser médiuns. Ué, mas como assim? Médium de quê? Quantos espíritos extremamente evoluídos não conseguem se comunicar perfeitamente com espíritos medianos? Então, às vezes, eles precisam também de médiums no plano espiritual para conseguir dar a comunicação, porque eles estão numa faixa vibratória, numa frequência tão elevada que os espíritos medianos, desencarnados, não conseguem vê-lo. Então, alguns espíritos também são médiuns. Então, quanto mais a gente desenvolver isso, tanto no plano espiritual, isto é, essa capacidade de comunicação com os espíritos, tanto encarnado aqui, a gente vai aprendendo, a gente vai criando essa casca, esse entendimento. Então, tiramos a conclusão de que a mediunidade é um atributo do espírito e que precisa ser desenvolvido. Mas, para se apresentar no plano físico, quando estamos encarnados, o nosso corpo físico também precisa estar, de alguma maneira, ajustado para isso. O nosso cérebro precisa ter uma formação propícia para isso. Eu gosto de dar comparação em relação ao seguinte: a visão. Quem está vendo? Quem vê é o espírito. Nós somos espíritos encarnados. O nosso corpo, ele consegue enxergar e passa a informação através dos olhos para o cérebro e o cérebro passa para o espírito e o espírito está vendo. Se por algum acidente eu perder os meus olhos ou tiver uma lesão no meu cérebro e a área de interpretação da visão for danificada, o meu espírito vai parar de receber essa informação. Quer dizer que meu espírito ficou cego? Não. Ele continua tendo esse atributo. Mas o corpo físico, ele não serve mais para que essa informação chegue até o espírito. A mesma coisa a mediunidade. A mediunidade é um atributo do espírito, mas ela precisa de um corpo físico adaptado com características específicas para que isso consiga aflorar. Nem todo mundo, de alguma maneira, tem a mediunidade ostensiva. Por quê? Porque cada cérebro é um cérebro. Existem grupos específicos que provavelmente têm mais
essas capacidades físicas. Então, dentro desse pensamento, vamos imaginar que a mediunidade pode também ser analisada em relação à hereditariedade. Então, famílias que têm médiums, provavelmente os filhos vão vir também com algum tipo de mediunidade, porque a organização física vai passar para os descendentes. Quer dizer que o filho vai ter mediunidade exatamente igual? Não, porque o cérebro é diferente e às vezes o espírito que está nascendo ali não tem essa capacidade mais ou menos desenvolvida. Precisa ter combinação dos dois fatores. Nesse ponto eu acho maravilhoso imaginar porque o Brasil tem tanto médium. Porque olha só os, a grandiosidade do pensamento dos portugueses, né? Diferente dos ingleses. Os portugueses, quando vieram colonizar aqui, e é claro, com todo o horror da escravidão, eles se misturaram com os negros e com os índios. Eles tiveram filhos. É só a gente olhar a cor da pele do brasileiro, você vai encontrar diversas tonalidades. Então, vamos supor que os negros tivessem, por questões genéticas, mais o cérebro mais propício à mediunidade. Misturando com o índio, que também às vezes tem essa capacidade, e misturando com o europeu, que às vezes tem menos, eu estou chutando, você acaba criando uma grande mistura e fazendo com que o cristianismo que veio dos europeus se misture com as religiões de matrizes africanas, com as religiões indígenas, e aí depois Kardec entra com os conceitos espíritas, e olha só o porquê o espiritismo sai da Europa e fica tão popular no Brasil, porque aqui é o terreno fértil para ele conseguir se desenvolver. Por isso que eu falei dos ingleses. Os ingleses saíram da Inglaterra, foram para os Estados Unidos, por exemplo, não se misturaram. Não é? Quando você olha o negro americano, completamente do negro brasileiro. A cor da pele lá é como assim, ó, aqui a gente nunca se misturou com os brancos. O português não, o português fez essa grande bagunça aqui no Brasil, né? E quer dizer, então, que na Europa não tinha mediunidade? Não, muito pelo contrário. Foi só um exemplo que eu dei. Se voltarmos muito, muito no tempo, a Grécia Antiga, você ali já tinha as pitonisas. Vocês devem lembrar de uma história de Sócrates, né? Eu já comentei aqui, o grande filósofo grego. Ele estava andando e aí disseram para ele assim: Sócrates, está sabendo da fofoca? É claro que não foi assim, né? E ele: que fofoca? Estão dizendo aí que você é o homem mais sábio de Atenas. Ué, quem disse? Ué, em Pitonisa, lá no oráculo de Delfos. Quem eram as pitonisas? As pitonisas eram as médiuns. Elas cheiravam lá um vapor que vinha do vulcão e entravam em transe mediúnico e as pessoas faziam as perguntas. E aí perguntaram: quem é o homem mais sábio de Atenas? Ela falou assim: o homem mais sábio é Sócrates. Por que eu estou falando isso? Porque a mediunidade, lá na Grécia Antiga, já existia. Só vinham perguntas desse nível, assim: quem é o homem mais sábio? O que é sabedoria? O que é verdade? Não. Quem vai ganhar a guerra? Será que a minha esposa vai ter um filho homem ou um filho, uma menina? Então tinham todos os tipos de perguntas, né? Por que eu estou também falando isso? Porque quanto mais madura é a sociedade, mais maduras são as perguntas, mais profundos são os questionamentos, né? Mais séria é essa comunicação. Se em 2025 a gente vê em cartaz, não vai nenhuma crítica aqui, mas todo mundo já viu isso. Traga a pessoa amada em 3 dias. Descubra se seu marido ou sua esposa está te traindo. Se em 2025 a gente ainda vê esse uso bem mundano da mediunidade, imagina 2, 3, 4 mil anos atrás, como era a natureza mediúnica. Já que sabemos que mediunidade é algo completamente normal à realidade humana. Hoje a gente estuda.
mas muito provavelmente naquela época não se estudava muito sobre isso, mas os efeitos estavam acontecendo o tempo inteiro. E essas pessoas que tinham essa capacidade dita especial eram usadas e abusadas para as perguntas mais triviais possíveis. Será que era bem visto dentro da sociedade? Será que fazia bem às pessoas? E aí a gente já começa a entrar no tema específico de hoje da nossa leitura. Por que 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás, Moisés proibiu veementemente a comunicação dos vivos com os mortos? Porque era uma outra sociedade. Voltando, se hoje, em 2025, nós temos tantas comunicações e tentativas de comunicações frívolas, né, levianas, imagina como a humanidade ainda mais imatura, que os espíritos deixam claro que com o passar dos séculos, cada vez mais o mundo vai amadurecendo. Então, se voltamos 3.500 anos atrás, éramos ainda muito primitivos. Será que não foi por isso que esse tipo de prática fora proibida? Então, eu trouxe aqui um PowerPoint para a gente ver como está na Bíblia, nos 5 primeiros livros de Moisés, chamados de Pentateuco, as leis de Moisés, a comunicação entre mortos e vivos, isto é, encarnados e desencarnados. Deuteronômio, no capítulo 18. Não se achará entre ti quem consulte espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz essas coisas é abominável ao Senhor. Em Levítico, no capítulo 19 e 20. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando alguém se voltar para os necromantes e adivinhos para se prostituir após eles, eu me voltarei contra eles e o eliminarei no meio do seu povo. O homem ou a mulher que for necromante ou adivinho certamente morrerá. Serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Pesado, né? Mas será que nós podemos trazer esses ensinamentos para os dias atuais? E é isso que muitos dos seguidores de outras religiões fazem. Quando eles olham os espíritos, não, porque lá na Bíblia está escrito que isso é errado, vocês vão arder no fogo do inferno, tal, 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 porque Moisés disse tal, tal, tal. É o direito deles. Mas nós temos que interpretar também essa fase da humanidade e esse tipo de proibição como daquele momento, daquele período, né, da maturidade da humanidade. E para criarmos mais informação no nosso estudo aqui, vamos ver o que também no Pentateuco falava sobre o perdão, a compaixão e o amor. Levítico: se alguém causar defeito ao seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, conforme tiver desfigurado o homem, assim se lhe fará. E Deuteronômio: não olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. O que nós estamos vendo também no Antigo Testamento? A apresentação que Moisés faz de Deus é essa, um Deus rigoroso, porque a civilização daquela época exigia esse tipo de entendimento. É igual você ter um filho muito pequenininho que não entende, por mais que eu ache errado, as pessoas às vezes educam com medo. Não faz isso, porque você vai ficar de castigo. A bruxa, vai acontecer isso, a criança deixa de fazer porque ela está morrendo de medo. Mas depois que a criança começa a ficar mais velha, aí você começa a educar de maneira mais madura, como Jesus fez com a humanidade, quando a humanidade não precisava mais dessa mão pesada de Deus. Jesus apresenta um Deus de amor, que compreende, que perdoa.
que ensina a compaixão? Será que esses valores, 3.500 anos atrás, na época de Moisés, iriam controlar aquela população? Não. A população precisava o quê? Do medo, do temor, da proibição. Então, quando a gente enxerga as, as ordens divinas trazidas por Moisés, tem um sentido da época. Não podemos trazer para os dias atuais, principalmente, e aí é muito importante a gente compreender isso, principalmente porque Kardec, quando apresenta a mediunidade, ele apresenta de maneira técnica, mas ele associa a mediunidade com a mediunidade sempre unida à moral cristã, a mediunidade com Jesus. Então, tudo o que formos fazer nesse intercâmbio entre os encarnados e desencarnados precisa estar unida à moral cristã, à caridade, ao amor. Qualquer leviandade não é bem-vinda no espiritismo. Comunicação com os espíritos é algo sério e tem um propósito de melhora, de despertar íntimo. É por isso que quando você lê qualquer texto de Emmanuel, por exemplo, ou a gente vai falar de André Luiz, de Humberto de Campos, a gente já fez diversos livros aqui, análise de livros, e a gente consegue perceber, existe uma moral ali dentro que é muito forte. Emmanuel, principalmente, eu nunca vi um ser tão cristianizado quanto Emmanuel, que desperta tanto esse intuito, esse interesse na caridade, no amor, na compaixão. E voltando a Jesus, como se reconhece a árvore? É pelos frutos. Então, achar que a mediunidade é coisa do demônio é não entender quais são os frutos que o Espiritismo está colhendo e está também semeando. Por quê? Porque toda a moral cristã foi abraçada pelo Espiritismo. Então, que demônio é esse que chega numa comunicação e fala: meu filho, perdoa, ama profundamente, dá a outra face? Eu não consigo compreender dessa forma. Ele está jogando contra o interesse dele, que é justamente causar tumulto. Ele está o quê? Utilizando da profundidade da moral cristã para nos educar? E é isso que a gente tem que ter em mente. Pelos frutos se reconhece a árvore. Então, quando a gente vê uma mensagem psicografada e lá está a moral cristã como amai-vos, o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo, a gente precisa ver que isso vem de Deus e que o mundo se modificou, a humanidade evoluiu e já somos capazes de cristianizar a mediunidade. Eu gosto muito de passar essa análise que a Igreja Católica, por exemplo, lá pelos anos 300, anos 400 depois de Cristo, com um santo maravilhoso que se comunica muito através dos livros de Kardec, Santo Agostinho, ele cristianiza as ideias platônicas. Então, Platão, o filósofo grego do ano 400 a.C., pagão, não tinha nenhum contato religioso com a realidade judaico-cristã, não existia nem o cristianismo, a gente está falando de 400 anos antes de Cristo, ele criou grandes pensamentos filosóficos. E Santo Agostinho, lá 700, 800 anos depois, ele cristianiza os pensamentos platônicos. Depois, já alguns séculos depois, já na Idade Média, Santo Tomás de Aquino, ele vai fazer o papel que Santo Agostinho fez, só que agora ele vai cristianizar Aristóteles, outro filósofo grego. Ele vai pegar os pensamentos da lógica, né, conhecimentos profundos de filosofia e vai cristianizar e vai criar um movimento filosófico chamado escolástica. Santo Agostinho cria a patrística e São Tomás de Aquino cria a escolástica. E a escolástica é a base
não apenas moral, mas racional do catolicismo. Ele faz um trabalho muito bem feito. E o que Kardec faz? Kardec vai cristianizar também um pensamento grego desta época clássica, que é justamente a mediunidade das pitonisas. Só que ele vai dar uma visão intelectual e, como eu preciso repetir, ele vai moralizar a comunicação com os espíritos. Por quê? Porque a humanidade já é capaz de compreender que fora do cristianismo não há salvação. E o cristianismo é a caridade, é o amor, é a compaixão. Perfeito, pessoal? Vamos lá, vamos ler porque temos ainda bastante coisa para compreender hoje aqui. A proibição de Moisés. Isso está no livro Pontos e Contos de Chico Xavier e Irmão X. Como eu falei, Irmão X é o nosso querido Humberto de Campos. Conta-se que no deserto, ao tempo de Moisés, grandes sábios da espiritualidade estudaram os recursos de fornecer ao mundo um novo roteiro de revelações. Com semelhante empreendimento, os homens poderiam excursionar aos domínios da morte, aprendendo pouco a se aprimorarem de acordo com a lei divina. Concretizado o projeto, cujas particularidades eram privativas das autoridades superiores, intercâmbio natural se faria entre os vivos do planeta e os vivos do além, religando-se a Terra gradativamente ao paraíso perdido pelo reajustamento espiritual de seus filhos. Então, um planejamento do plano espiritual tentou já introduzir a mediunidade 3.500 anos atrás, para ver como uma espécie de laboratório como é que a humanidade daquela época, né, somente ali entre os hebreus, iria ser conduzida. Informado quanto à iniciativa, o grande legislador dos hebreus, isto é, Moisés, passou a colaborar com os instrutores desencarnados na execução da experiência. Então, Moisés, ele mesmo já tinha, segundo Humberto de Campos, esse canal aberto e sabia do planejamento, né? Vê o nível espiritual de Moisés, né? Organizaram-se os primórdios do serviço. Necessitavam, para começar, de um organismo feminino, suficientemente passivo, que atendesse na qualidade de medianeiro entre os dois mundos. As mulheres, né, têm muito mais intuição, muito mais contato, né? Então eles pegaram uma mulher para fazer esse trabalho de médium. Ouviria ela os espíritos encarnados e encarnados, com a serenidade precisa, colocada num campo de vibrações delicadas entre ambas as esferas, iniciando-se dessa forma o arrojado experimento. Você vê que ele deixa bem claro que é um experimento para ver como é que as coisas iam se desenvolver, né? O assunto era novo e interessaria a milhões de seres. Em razão disso, a mulher instrumento exibia trajes despistadores para não provocar obsessões afetivas. Não se lhe identificaria a condição pelas vestes, envergaria a túnica de homem e não seria conhecida nem pela feminilidade interior, nem pela masculinidade aparente. Seria o oráculo, destinado a abrir novos caminhos à mente do povo escolhido. Assim como na Grécia você tinha o oráculo de Delfos, então, entre os hebreus, também existia esse tipo de oráculo. Desculpa. Os hebreus teriam o direito de indagar com nobreza e valer-se do serviço em necessidades importantes, numa cota de 20% das atividades, reservando-se os demais 80% de possibilidades da tarefa ao plano espiritual, a benefício coletivo. Olha que projeto, hein? 80% só para as questões coletivas e 20% para as questões individuais. Será que deu certo? Quanto ao oráculo, manter-se-ia em posição de serviço desinteressado a todos, sem grandes laços no coração, para não comprometer a obra e cultivando o trabalho comum do pão de cada dia, pelo suor digno, de modo a não parecer a porquídea dos mortos ou sanguessuga dos vivos. Encontrada a pitonisa, isto é, a médium, que submeteu às condições estabelecidas, encetou-se o trabalho. Moisés rejubilava-se. Quem sabe? Talvez a iniciativa viesse melhorar o espírito geral.
O povo necessitava iluminação pelos dons celestes. Tentava explicar diariamente as obrigações da alma para com o Deus único. Entretanto, encontrava somente dureza e ingratidão. A intervenção pública da esfera maior provavelmente lançaria imensa luz sobre o Decálogo. Os mandamentos divinos, certo, seriam interpretados com a beleza sublime de que se revestiam, e o testamento do céu seria glorificado. Moisés então estava cheio das melhores intenções e grandes expectativas em relação a esse intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados, né? Só que inaugura-se o serviço com e ele ali cheio de grandes esperanças, né? As primeiras semanas foram de ação ambientadora, que se consumou, aliás, com a rapidez do relâmpago. Quando o povo reconheceu que os mortos se comunicavam efetivamente e que aquela organização se constituía de bálsamo e verdade, o ministério assumiu características inquietantes. Judeus de todas as tribos afluíram de todos os lados. Do deserto em que se achavam, partiram mensageiros para as regiões circunvizinhas, espalhando a notícia. Descendentes de Abraão, Imara e Scott, Horma e Rezerbon foram cientificados. Remanescentes de Israel no Egito e na Caldeia receberam informes. E em breve rodeava-se o oráculo de impulsiva multidão. Caiu na fofoca, na rádio corredor, e todo mundo queria agora se comunicar, né, com os mortos. Moisés, que se alegrara a princípio, tremeu de receio. O pitonisa, que se dedicara ao experimento com sincero otimismo, viu-se de um instante para outro qual frágil barquinho no dorso de vagas enfurecidas. Sustentada por um fio do plano espiritual que a custo lhe evitava completa imersão nos estranhos recôncavos do abismo, resistiu corajosa nos primeiros tempos, e a missão prosseguiu, se bem que anormalmente. O povo ao qual se destinavam as bênçãos do intercâmbio com a esfera superior não compreendeu o serviço instituído. Ninguém desejava elucidações referentes aos mandamentos divinos. Não desejava informar-se quanto à natureza da luz que visitava o Sinai e muito menos aceitava diretrizes edificantes para que mais tarde atingisse mais altos círculos da vida. Enfim, provavelmente era só trazer o amor em 3 dias, assim como hoje. Queria gozar a hora presente, assenhorear-se dos patrimônios dos vizinhos, ganhar guerras com o estrangeiro, armazenar trigo e vinho, pilhar terrenos devolutos, conquistar rebanhos indefesos, construir carros de triunfo sanguinolentos. Para isso, o oráculo, ao invés de ouvir a espiritualidade superior, que o sustentava na difícil empresa, passou a receber milhares de consultas sobre os mais rasteiros interesses da vida material. Cruelmente enganados pelas próprias ilusões, homens e mulheres de Israel cobriam-no de glórias exteriores, transportavam-no de um lugar a outro sob manifestações festivas e impunham-lhe destaque singular nos galarins da fama. E a tarefa prosseguiu. Estão entendendo? A dificuldade de trabalhar com assuntos sérios com a humanidade? Como nós somos complicados? Se hoje somos complicados, imagina 3.500 anos atrás. Abnegar os orientadores da vida mais alta acompanhavam a missão, sempre dispostos a beneficiar. Todavia, nunca chegaram a 10% das realizações elevadas que lhes competiam. O povo apenas procurava fugir à execução dos desígnios do Pai Supremo. Não pretendia ouvir as vozes do alto, e sim fazer vozeria e tumulto embaixo. De modo algum desejava levar a terra à luz no reino celeste, e sim converter o reino divino em escuro subúrbio das paixões terrestres. Em face dos benfeitores que vinham atendê-lo, solicitamente, intentava somente alijar dificuldades benéficas, resolver questões profundamente inferiores do drama evolutivo, com plena obtenção de favores baratos e elixires da juventude. Ninguém procurava trabalhar iluminação, elevação, conhecimento, aperfeiçoamento ou melhoria própria. Em vista disso, o oráculo era muito mais pomo da discórdia terrestre que elemento de construtividade espiritual. Vivia como um terreno litigioso, provocando malquerenças e desentendimentos sem fim. Tantas lutas estéreis foram acesas que os missionários de cima deliberaram interromper a experimentação. A turba era demasiado infantil para receber a revelação que não chegava nem mesmo a vislumbrar.
No auge da tempestade que se fazia cada vez mais intensa para a opinião israelita, cortaram o fio de ligação e o oráculo desapareceu no torvelinho. Acirrou-se a tormenta. Azedaram-se os debates. Surgiram deploráveis semeaduras de ódio, desânimo e desesperação. O grande legislador, isto é, Moisés, apavorado com as atitudes de sua gente, escreveu então as célebres palavras do capítulo 18 do Deuteronômio, situando a consulta aos mortos entre os assuntos abomináveis. E a proibição perdurou oficialmente no mundo por mais de 2.000 anos. Desculpa, por mais de 1.000 anos, até que o Cristo, em pessoa, abolisse no cume do Monte Tabor, conversando com o espírito do próprio Moisés perante os discípulos empantados. E para quem não sabe, Jesus, em um momento no Evangelho, é descrito subindo o Monte Tabor e lá ele se comunicando com Moisés e Elias, ambos desencarnados, né? E ele falando normalmente com eles. E os dois eram tão visíveis que o próprio Pedro, que estava com Jesus, pergunta: Jesus, você quer que eu faça aqui uma barraca para esses dois que apareceram aqui do nada? Achava que os dois eram encarnados, né? Mas não, eram espíritos e que Jesus estava se comunicando. E segundo Humberto de Campos, a partir deste momento foi novamente respeitada e liberada a comunicação dos espíritos com os encarnados. Chegamos então ao final de mais uma live de quartas. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido a importância e a seriedade da mediunidade, né? Que nem sempre conseguimos compreender desta forma. E é claro, ainda somos imaturos, né? Quem não gosta de saber dos espíritos, né? Como é que vai ser a nossa vida, o nosso futuro, né? Quem nós fomos no passado, em vidas anteriores, mas tentar internalizar tudo que nós conseguimos compreender hoje aqui, justamente para cada vez mais elevarmos o nosso entendimento e colocarmos Jesus sempre na equação que envolve a comunicação com os espíritos. Porque é muito sério e a caridade é o objetivo número 1 em nossas vidas. Vamos fazer a nossa prece, pessoal? Eu acho que nós caímos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver o que. Deixa eu ver. Ainda não voltamos. Estava no finalzinho, né? Não voltamos mesmo. Não sei se foi algum problema do Facebook, né? Mas perdemos completamente a nossa conexão com o Facebook. Bem, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer então a nossa prece aqui
E aí, se voltar, a gente continua. Deixa eu ver se a gente consegue. Muito estranho. Em 25 segundos ele vai fazer mais uma tentativa de conexão. Se não conseguir, a gente faz a nossa prece e encerramos. Ok? Na verdade, eu estou falando não o pessoal do Facebook, né? Que eles estão sem. Falando o pessoal do YouTube, que eu vou subir esse vídeo daqui a pouquinho. Vamos ver se voltamos. Enfim, não conseguimos. Vamos fazer a nossa prece e a gente fica por aqui. Boa noite, pessoal. Fechar os nossos olhos, então. Vamos lembrar de Jesus, o médico das nossas almas. Pensar em Jesus é ter a certeza de que não estamos sós, não estamos abandonados, estamos protegidos. Em quantos momentos de nossas vidas não conseguimos compreender um sentido, não conseguimos, de alguma maneira, enxergar um rumo, justamente porque não temos em Jesus o nosso norte. E a proposta da nossa compreensão profunda da realidade, do Espírito, é justamente buscar no Mestre amado o nosso destino. Por isso que estamos aqui tentando imaginar Jesus em nossas vidas, tentando encontrá-lo em nossos caminhos. Senhor, sabemos que somos o personagem da parábola do filho pródigo, o jovem imaturo que abandona o lar, que se afasta da proteção divina, da proteção do Pai amoroso. Mas em nenhum momento, com certeza, esse jovem esqueceu do carinho, do afeto, do cuidado que o Pai nutria por ele. E é por isso que ele resolve retornar aos braços do Pai amoroso. E nós somos assim, Senhor. Por isso que estamos aqui pedindo para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos faça refletir exatamente da sua importância em nossas vidas. E com isso, Mestre amado, possamos retornar para juntos de Ti, porque o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E ninguém irá ao Pai senão através de Ti. Muito obrigado, Mestre amado. Fica conosco hoje e sempre, nos abençoando e amparando. E que possamos, cada vez mais, criar esse laço e fortalecer
essa união contigo. Assim seja, Mestre. Muito obrigado, pessoal. Peço desculpas no final aí que nós caímos na conexão, mas eu acho que o recado foi dado. Muito boa noite a todos e que Jesus nos abençoe.